Olá, o objetivo desse vídeo é nós trabalharmos com strings. Nós já sabemos que uma string é uma cadeia de caracteres e com a linguagem PHP nós temos diversas funções que nos ajudam a manipular essas strings. Como assim? Eu posso querer saber, por exemplo, qual que é o tamanho em caracteres de uma determinada string. Eu quero digitar os caracteres com letra minúscula, mas eu quero que seja salvo no banco, por exemplo, com letra maiúscula. Então, a gente precisa fazer uma conversão aí de minúsculo para maiúsculo. Eu quero, por exemplo, pegar uma parte de uma string, né? Eu quero criar, a partir de uma string, um algoritmo que utiliza criptografia. Para a gente poder fazer esse tipo de coisa, a gente precisa de diversas funções que o próprio PHP já tem pronto. Obviamente que determinados algoritmos que a gente precisa desenvolver, nós vamos ter que fazer a manipulação de diversas dessas funções. Vamos a alguns exemplos aqui com o nosso PHP. Eu vou abrir primeiramente aqui o XAMPP. Vou vou iniciar aqui o Apache MySQL. Ficou verdinho, show de bola. Vou abrir o nosso editor de texto, Visual Studio Code. Tá? E antes de eu abrir uma pasta, eu tenho que criar o nosso projeto, né? Vou criar aqui o nosso projeto no XAMPP, em htdocs. Lembrando, né, que o htdocs sempre é a pasta onde nós devemos salvar os nossos projetos. Vou chamar aqui de exemplo string, tá? Exemplo-string. Muito bem. Ele está vazio, obviamente. Vou abrir aqui meu navegador e vou usar aqui, ó, localhost / exemplo-string. Muito bem, ó, ele já carregou aqui o nosso projeto, só que como ele não encontrou a página index, ele mostrou dessa forma aqui. Agora sim, eu vou abrir aqui, ó, Visual Studio Code. Eu vou abrir aqui exemplo string, selecionei aqui a pasta e vou mandar adicionar um novo arquivo, tá? Vou dar o Ctrl S aqui para salvar e vou chamar esse arquivo de index.php. Muito bem. Vou aqui, ó, dessa vez eu não vou colocar nada de HTML, tá? Só vou fazer as manipulações aqui através do PHP. Como eu não vou mexer com nada de HTML, eu não preciso criar lá a estrutura, certo? Se eu colocar aqui, ó, um echo teste, já tem que funcionar, tá? Obviamente só vai aparecer a palavrinha teste. Muito bem, está funcionando. Agora a gente vai começar a mexer com um string. Para isso, eu vou declarar aqui, ó, uma variável que eu vou chamar de texto. Tá? Essa variável texto, eu vou colocar aqui o nome para ela, um texto para ela que eu vou escrever aqui, manipulando string. Vou colocar tudo minúsculo para a gente fazer algumas manipulações aqui. Opa. Manipulando string. Muito bem. Se eu der um eco aqui na minha variável texto, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui, manipulando string. Muito bem. Vamos agora a trabalhar com algumas funções que nós temos, tá? Obviamente que eu vou mostrar só algumas para vocês, algumas que eu acho relevantes. Na documentação do PHP nós vamos encontrar todas as funções que existem, tá? E se a gente precisar de algo específico e quiser verificar se já existe alguma função para aquela rotina que a gente precisa, a gente tem que dar um Google, né, para informar ou ler a documentação para ver se lá existe, tá? Se não existir e a gente quiser algo mais específico, a gente vai ter que desenvolver. Certo. O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês aqui é o seguinte, ó, eu quero saber quantos caracteres que eu tenho aqui nessa string aqui, ó. Vou mudar aqui o texto, vou colocar aqui palavra. Se eu contar os caracteres, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, eu já sei que tem 7 caracteres aqui na variável texto. Porém, como é que eu faço para exibir isso, né? A gente tem que usar uma função que é strlen,
o len aqui de tamanho. E aqui, entre parênteses, a gente vai colocar a variável que a gente quer saber o tamanho. Tá? Muito bem. Se eu atualizar agora, olha que interessante. Palavra, dá aqui um BR, só para ele ir quebrando sempre a linha. Ou melhor, deixa eu fazer aqui um eco BR só para ficar mais rápido aqui. Eu sempre copio esse código quando eu precisar. Muito bem. Agora a gente já sabe, ó, que palavra, que essa variável texto como texto palavra possui 7 caracteres, tá? Se eu aumentar aqui mais caracteres, ó, se eu colocar um monte de espaço aqui, ó, esses espaços também são considerados, né? Tanto no fim quanto no início, ok? Essa função aqui ela é importante vocês saberem que ela está retornando para a gente um valor do tipo inteiro, tá? Se ela retorna um inteiro, a gente consegue fazer manipulações com esse inteiro. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou trazendo o valor nome, né, de um campo de um formulário. Tá? E eu quero saber se esse campo foi preenchido. Se esse campo não foi preenchido, ele vai ter 0 caracteres, concordam? Então, imaginem que eu retornei aqui de um formulário, né, o valor lá do nome, e ele trouxe dessa forma aqui, ó. Ele vai retornar para a gente 0, tá? Uma vez que ele retorna um inteiro, a gente consegue fazer manipulações. Ó. Por exemplo, ó, se o quê? Ó? Esse strlen aqui ó, for igual a 0, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que não foi preenchido. Se não, não, é else. Né? Se não, foi preenchido. Tá? Vamos ver, ó. Apareceu aqui a mensagem para a gente, ó, não foi preenchido. Se eu colocar aqui um espaço, isso é um problema também, né? Porque eu não preenchi, ó, mas os espaços eles são considerados. Observem que agora apareceu que foi preenchido, tá? Mas só para vocês saberem que a função strlen, né, string len aqui de tamanho, ela vai retornar sempre para a gente a quantidade de caracteres que uma variável do tipo string possui, tá bom? Vamos comentar aqui esse código para a gente continuar. Muito bem. A próxima função que nós vamos usar vai ser uma função para converter, vamos deixar mais fácil agora aqui, para a gente converter para de caractere maiúsculo ou converter para minúsculo. Qual que é essa função aqui? Ó? Eco. Opa. Vamos fazer direto aqui para economizar tempo. A função para a gente converter tudo para maiúsculo é str to upper. str to upper. E a gente tem que passar uma string aqui, tá? Ou uma string ou uma variável. Aqui eu vou passar direto. Se eu colocar aqui, ó, Alan, por exemplo, tudo minúsculo, né? Como eu estou dando um eco aqui para exibir, olha o que vai acontecer. Ele converteu para maiúsculo, né? Agora também posso fazer o contrário. str to lower. O que o to lower vai fazer? Se eu tenho algum caractere aqui, ó, por exemplo, aqui eu vou colocar LL, ó, o meu nome aqui, agora eu coloquei com as letras A, né, as vogais A, em maiúsculo. Tá? O que ele vai fazer aqui? Ele vai converter tudo para minúsculo. Então, aqui mais duas funçõezinhas aqui para nós. Né? O str to upper converte para maiúsculo, o str to lower converte para minúsculo. Tá bom? Uma coisa que é muito importante, né, principalmente quando a gente vai trabalhar com a parte de validação, baseada aqui nesse strlen, que mostra a quantidade de caracteres, que a gente pode fazer para não ter problema com os espaços, né? Agora, quando eu falar de espaços aqui, eu estou falando dos espaços iniciais e os finais, tá? Se eu quiser eliminar espaços em cada cadeia de caracteres, né, entre cada parte da minha string, aí a gente tem que fazer um outro algoritmo para isso. Mas para eu eliminar os espaços iniciais, ó, por exemplo, aqui, ó, var sem
espaço. O nome aqui da minha variável. E aqui eu vou colocar, ó, texto sem espaço no início e no fim. Muito bem, ó, olha só que interessante. Se eu der aqui um monte de espaço, vocês vão observar aqui, ó, eco, com minha variável tamanho, strlen, e eu colocar aqui minha variável espaço, olha o que vai acontecer, que interessante. 64, deixa eu comentar aqui esse código, para ficar sempre só o que a gente está fazendo aqui. 64 caracteres. Agora, olha que interessante. Eu posso usar uma função que se chama trim. Tá? Essa função trim a gente pode até colocar dentro aqui do strlen. O que essa função trim aqui faz? Ela vai eliminar tanto os espaços iniciais, que são todos esses carinhas aqui, quanto os espaços finais, que são esses outros carinhas aqui. Provavelmente agora, né, não vai mostrar mais 64 caracteres, tem que mostrar bem menos que isso. E foi o que ele fez. Porém, né, só uma observação aqui, ó, eu não estou mudando o texto, né, eu não estou mudando o conteúdo da minha variável chamada var sem espaço, tá? O que eu estou fazendo aqui apenas é um tratamento e uma exibição. Se eu quisesse mudar isso daqui, o que eu teria que fazer, ó? Eu teria que fazer o seguinte, que a minha variável var aqui sem espaço, ela recebe, né, recebe o quê? Esse carinha aqui, ó. Tá? Agora sim, né? Eu estou exibindo a minha variável não, né? Sem esse monte aqui de espaço, tá? Porque eu falei que minha variável espaço recebe a minha variável espaço, só que, sem os espaços iniciais e os finais. Se eu deixasse lá o strlen, ele ia trazer, né, na verdade, só a quantidade de caracteres, tá? Como eu quero só mostrar os espaçamentos, né, ou mostrar o conteúdo sem o espaçamento, é isso que aqui faz, ó. Se eu mandar exibir agora aqui, ó, mandar exibir o tamanho mesmo, vocês vão ver que a variável espaço continua com 37 caracteres. Ok? Além disso, além dessa função trim, a função trim, ela sempre remove os espaços tanto do início quanto do fim. Pode ter algum momento, vou copiar aqui essa variável aqui novamente, e vou comentar aqui esse código. Pode ter algum momento que a gente precise eliminar só os espaços do início. Para eliminar os espaços do início, olha só que interessante. Eco var sem espaço, né? Só que aqui eu vou usar os espaços do início são os espaços da esquerda, concordam? Os espaços do fim são os espaços à direita. Em inglês, né, eu não sou muito bom em inglês, mas o left é a parte da esquerda, tá? Se eu usar aqui, ó, ltrim, que é o nome de uma função aqui do próprio PHP, o que eu estou fazendo? Eu estou eliminando apenas os espaços da esquerda. Vamos ver, ó. Estou mostrando aqui o tamanho sempre porque é mais fácil para visualizar, tá? Com os tamanhos aqui. Vamos ver? Ó, 47. Se eu deixar sem o trim aqui, vou tirar para vocês verem. Ele volta para 64. Como eu estou usando aqui, ó, o ltrim, ele está removendo somente os espaços da esquerda. E para deixar para vocês aqui, ó, eu também posso remover somente os espaços da direita, né? Para remover os espaços da direita, a gente usa o R aqui de right, que é a palavrinha direita aqui em inglês. Tá? Observem que ele mudou o tamanho, tá bom? Resumindo aqui, a função trim, né, a função trim que está aqui em cima, ela remove os espaços tanto do início quanto do fim. O ltrim remove só os espaços da esquerda. E o rtrim remove os espaços da direita.
E se eu quisesse remover aqui no meio, aí seria uma outra função ou outras funções, ou a gente teria que criar nosso próprio algoritmo para fazer esse tipo de coisa, ok? Muito bem, aqui a gente já removeu, vou permanecer aqui ó, com esse carinha, vou comentar ele. Vamos fazer uso aqui de mais uma função aqui. Tá, estão mandando mensagem aqui. Oh, meu Deus, não é para ver isso agora. O que eu olho, vamos ver aqui, eu vou eliminar aqui os espaços, tá? Tem uma função, que ela é bem interessante, mas pode ser que vocês não vejam uma aplicação nesse momento, tá? Que é uma função que a gente consegue ver as coisas ao contrário. Como assim? Eu quero exibir essa string aqui, ó, do fim para o início. Como que a gente faz isso aqui? Ó? Eu vou usar aqui o echo, e aqui esse echo a gente vai usar a função chamada strHave aqui de reverse. Né? E vamos passar a nossa variável de texto que a gente quer. Vamos ver aqui, olha que interessante. Ele vai exibir de trás para frente, tá? Por que ele deu isso aqui? Ah, por causa da questão da acentuação, né? Como eu não estou tratando com HTML, ele me deu aqui esses ícones aqui. Por isso que é bom a gente usar aquele UTF-8, vocês verem que aquilo funciona mesmo, né? Aqui se eu ler de trás para frente, ó, texto sem espaço no início e no fim. Tá? Que é exatamente o que está escrito aqui, só que de trás para frente. Bom, mais aqui uma função para vocês. Vamos ver. Ah, essa aqui é legal também. Vou mudar aqui é só para vocês verem. Interessante. Ó. Tá tudo em minúsculo, né? Se eu quiser colocar somente o primeiro caractere em maiúsculo, como é que a gente pode fazer? Ó, existe uma função chamada UC underline first. Tá? UC underline, na verdade acho que é sem o isso, é sem o underline, tá? E aqui, obviamente, a gente vai passar a nossa variável aqui, que eu chamei de variável sem espaço. Tá? Olha só que interessante. Essa funçãozinha aqui, o que ela vai fazer? Ela vai converter somente o primeiro caractere da minha string para maiúsculo. Opa! O que ele deu aqui? Olha só que interessante, né? Embora seja um erro, mas é bom para a gente ver que quando a gente faz alguma besteirinha, ele já acusa para nós. Tá? Será que era aqui? Underline mesmo, eu que não vi. Eita, não está reconhecendo. Deixa eu ver que eu estou fazendo de errado. Tá, já sei que eu fiz aqui, né? Na verdade estava certo aqui, é que aqui é um R, faltou um R, first. Vamos ver? Ah, agora sim. Ó. Observem que o primeiro caractere ficou em maiúsculo. Né? Outra função que a gente pode usar aqui em conjunto, tudo isso vai depender do que a gente precisa fazer. Tá? Que é a UC, só que ao invés de ser aqui first, a gente pode colocar aqui o urges. São as palavras aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada uma das minhas palavras aqui, ó, texto sem espaço no início e no... Todas elas vão começar com um caractere maiúsculo. Uma observação, tá? Pode ser que dê algum problema com algumas palavras com a questão de caracteres especiais, tá? Essas duas funções aqui, a UC e a UC Words, ela não manipula, né, caracteres especiais, tá? A gente tem que tomar cuidado ao trabalhar com elas, né? Mas aqui a gente pode ver, ó, texto sem espaço no início e no fim, e aqui ficou cada palavrinha com o início em maiúsculo. Ok? Muito bem, vou comentar aqui essas duas linhas. Agora, olha que interessante. Junto com strings, olha quantas funções que nós temos, tá? A gente também pode trabalhar com a questão de criptografia. Vamos imaginar que eu recuperei um valor do campo senha que eu digitei lá no formulário, tá? Trouxe para cá o campo senha, só que eu quero salvar essa senha criptografada.
tá? Vamos imaginar que a senha aqui é admin123. Tá bom? Se eu mandar exibir a senha aqui, obviamente, ela vai exibir o texto que eu acabei de colocar, certo? Agora, existem funções de criptografia que a gente pode trabalhar com isso. Tem 3 aqui. Qual que vai ser a diferença de cada uma dessas 3 que eu vou passar para vocês? É o algoritmo, né? Ou seja, como que ela foi desenvolvida. Como ela foi desenvolvida, cada uma tem o seu funcionamento. Ambas, né, servem para criptografar os dados. Agora, se a gente não ficar contente com nenhuma delas, o que a gente pode fazer é criar nosso próprio algoritmo de criptografia. Tá bom? As funções que eu vou mostrar para vocês são, primeiro, a crypt, deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é. Desse jeito, vamos ver se eu não vou escrever errado aqui. Opa, não é assim. Deixa eu ver aqui o que eu estou escrevendo errado. O que está de errado? Tá certo aqui, deixa. Vamos ver. Né? Quando está erro, dá coisa ruim, a gente recorre pro Google. Crypt PHP. Vamos ver aqui. Olha só, vocês viram que rapidão a gente encontrou, né? No manual. Tem que ler aqui, mas a função é isso mesmo. Pode ver que ele está criptografando, só dando uma mensagem que está falando que está faltando algum parâmetro para a função aqui funcionar corretamente. Ele está pedindo, mas ó, pode ver que no próprio exemplo aqui ele não passa, mas deve ter alguma... Ah, tá, ó, aqui já tem alguns parâmetros aqui, tá bom? Depois só temos que ler aqui para ver o que faz cada um desses parâmetros. Vocês viram que o negócio é longo. Né? Vou colocar aqui este. Muito bem, pode ver que sumiu lá o erro. Vamos ver se isso aqui já resolve. Ah, muito bem, né? Só a questão de faltar um parâmetro aqui, mas a função principal mesmo, ela não exige, né, que você use, mas ele está solicitando aqui. Muito bem, ó, vocês viram que a minha senha é admin123, só que ele criptografou, tá? Esse aqui é uma senha, né? Eu, particularmente, eu não uso essa, eu gosto de usar a SHA1, mas antes de usar a SHA1, vou mostrar para vocês uma outra, que é a MD5, tá? Qual que é a diferença de usar o crypt para o MD5? É o algoritmo, né, de criptografia que foi desenvolvido. Cada uma tem as suas. Vocês podem ver que essa daqui já tem bem mais caracteres. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu vou deixar essa daqui e vou mandar exibir com as 3 aqui para vocês verem a diferença. Ó, essa aqui é o MD5, certo? E aqui é o SHA1. Essa é a que eu gosto de usar, tá? Essa última aqui. Aí aqui eu vou apagar aquele parâmetro. Na MD5 também, tá bom? Muito bem. Só vou colocar aqui. Coloquei ali em cima e depois não usei, né? Um BR aqui para quebrar a linha e a gente vê em linhas diferentes. Para que tudo fique bonitinho. Certo? Olha só a diferença, né? Obviamente, se a gente olhar por aqui, por que eu uso a SH1? Porque ela tem mais código, tá? É muito mais difícil quebrar essa daqui que quebrar essa daqui, que tem menos caracteres, que é muito mais difícil quebrar essa primeira do que essa segunda, tá bom? A ideia da criptografia é deixar cada vez mais complexo, né? A questão aí de armazenamento dos nossos dados com segurança, tá bom? Você já deve, falando de criptografia, deixa eu só falar uma coisinha, né? Primeiro, criptografia, para quem não sabe o que é, eu estou falando aqui usando as funções, mas pode ser que tenha alguém que não saiba o que é criptografia. A minha senha normal é admin123, tá bom? A criptografia faz o quê? Ela cria uma forma de esconder, né, essa informação, tá? Só que se eu tiver um código de descriptografia, eu vou ter que retornar, ou seja, disso daqui eu tenho que voltar para a minha senha original, tá bom? Então a criptografia ela faz o que? Ela esconde os caracteres originais, tá?
e transforma em outros. Dessa forma aqui, ó, eu salvaria no banco de dados desse jeito aqui, tá? E aí o próprio PHP se encarrega de verificar se o que eu digitei é a minha senha de verdade, né? É a minha senha correta, que no caso é essa daqui, ou não, tá bom? Existem sites, existem sistemas que eles conseguem quebrar algumas senhas, né? Mesmo com essas funções que estão aqui, tá? Para que a gente dificulte, né, ou deixe isso cada vez mais difícil de ser quebrado, o que a gente tem que fazer? É seguir aquelas recomendações que a gente já viu até em TV, por exemplo, que é sempre quando for criar uma senha, colocar caracteres maiúsculos, caracteres minúsculos, né? Colocar além de letras, números, né? Colocar além de letra e número, colocar caracteres especiais também, né? Como interrogação, circunflexo, asterisco e assim por diante, tá? Por quê? Vários sistemas de quebra de senha, como é que eles funcionam? Eles têm um banco de dados pronto. E aí, o que ele faz? Ele compara se o que você digitou, por exemplo, ó, admin, ele vai verificar a senha, né? É abelha? É abacaxi? É abacate? Lá no banco, né, vai existir uma série de palavras que vão ser comparadas com a sua senha. Aí, se você colocou uma senha com palavras, por exemplo, né, minha data de aniversário, o que esse sistema faz? Provavelmente ele vai ter lá uma palavrinha que exista, tá? Então, quando a gente coloca aqui, ó, circunflexo, tio, P, né, ó, é óbvio que fica difícil da gente memorizar uma senha dessa, mas desse jeito aqui, ó, dificilmente um sisteminha vai ter uma senha igualzinha a essa que eu acabei de digitar aqui, tá bom? Por isso que é bom a gente misturar, né, essa quantidade de caracteres que a gente tem disponível. Ok? Mas voltando aqui, vamos deixar aqui o padrão, tá? Só para vocês terem lá esse aqui eu vou apagar, que já está copiando. Uma parte bem legal aqui da nossa matéria é a gente trabalhar aqui com a função aqui de criptografia, certo? Eu vou comentar agora esse código aqui para a gente verificar mais algumas funçõezinhas ainda. Muito bem, além disso, o que a gente pode fazer, né? Uma coisa que é muito comum a gente fazer quando a gente trabalha com campos de formulário é a gente trabalhar com a questão de comparação de strings. Como assim? Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de A. E nessa variável A, eu vou colocar aqui a palavra teste. Tá? Vou salvar. Agora eu vou colocar aqui uma outra variável, que é a variável B. E eu vou colocar aqui a palavra, o texto, que eu vou chamar de olá. Certo? Obviamente que se eu olhar aqui a variável A é igual à variável B, a gente já sabe que não, né? Por causa dos caracteres que tem em cada um. Tá? O PHP, ele permite que a gente trabalhe dessa forma aqui, ó. A igual a B. Tem linguagens de programação, né? Na verdade, a maioria delas não permite que isso funcione. Se eu colocar desse jeito aqui, ó, e verificar se o A é igual ao B, se isso for verdade, a gente vai falar que são iguais. Se não, a gente vai colocar que são diferentes. Ok? Vamos ver, aqui tem que dar o quê? Tem que dar uma mensagem diferentes. Opa, show de bola. Agora, se eu colocar aqui, ó, na variável B, a palavra teste, o que vai acontecer, ó, são iguais. Tá? O PHP permite que a gente trabalhe dessa forma aqui. Além, né, da gente poder trabalhar com a comparação aqui, ó. Eu vou deixar comentado essa parte aqui. Deixa eu comentado, galera, e depois eu passo isso para vocês, tá bom? O certo aqui, obviamente, era eu apagar tudo, né? Para vocês verem. Uma outra forma da gente comparar é usando uma função que é própria do PHP. Aqui é a forma que eu recomendo que vocês usem. Aí nós temos a função strcmp, né? Que isso quer dizer string compare. O que eu vou fazer aqui? Ó? String compare, eu vou passar a minha primeira variável, que é a variável A, vírgula, a minha segunda variável, que é a minha variável B. Tá?
essa função aqui, ó, strcmp, ela vai retornar para a gente sempre valores do tipo inteiro, na verdade, um valor do tipo inteiro. Se a variável A for menor que a variável B, ele vai retornar para a gente um valor menor que zero. Tá bom? Se a variável A, né, for maior em termos de caracteres que a variável B, ela vai retornar o quê? Um número maior que zero. E como a gente quer verificar se as strings são iguais, se eu quero verificar que uma string é igual a outra, né, se elas forem iguais, ele vai retornar para a gente zero. Tá? Aqui no if eu vou colocar ó, strcmp, a, B, é igual a zero. Né? Cuidado que a gente está passando aqui, ó, esse primeiro abre e fecha parênteses, ele é da minha função strcmp. Esse daqui de fora ó, é do meu if. Tá bom? Aí a gente faz a mesma coisa aqui, ó, eco são iguais. Tá? Senão, eco são diferentes. Muito bem. Observem que ele deu o mesmo resultado, né? Se eu acrescentar aqui algum caractere, ó, já vai dar que são diferentes, tá? Funciona igual do outro jeito, tá bom? Agora, olha só que interessante, né? Teste. Se eu colocar o T maiúsculo aqui, ó, a palavra da variável A, que é teste, é igual ao valor da variável B, que também é teste? Teste é teste, certo? Só que olha que interessante, se eu usar essa função, ó, ele vai acusar para a gente que são diferentes. Por quê? Essa função aqui, strcmp, ela não desconsidera se os caracteres são maiúsculos ou minúsculos. Tá? Na verdade, ela verifica se ela faz diferenciação, né, de caracteres minúsculos para caracteres minúsculos. Se eu quiser ignorar se é caractere maiúsculo ou minúsculo, aí nós vamos ter que usar uma outra função. Vocês podem observar que é assim mesmo, né? Programação, tudo que a gente precisa fazer, a gente tem que programar. Tá? Mas aqui a função aqui ela é tranquila. É str, né? Vai ser o cmp, só que aqui antes vai ter o case. Tá? Agora sim, ele vai ignorar se for letra maiúscula ou letra minúscula. Tá bom? Só para vocês verem aqui, ó, já vai dar que são iguais. Se eu colocar aqui, ó, tudo em maiúsculo, ó, teste, né? Como é a mesma palavra, aí sim deu que são iguais, tá bom? Agora, se eu colocar aqui, ó, um simples espaço aqui, ó, já deu que são diferentes. Ok? E para a gente finalizar aqui esse vídeo, para ele não ficar muito longo, né? Uma piadinha aí, porque ele já está longo, eu vou passar para vocês uma função aqui, que eu acho ela meio confusa, tá? Pode ser que vocês achem também. Mas é questão de prática. Muito bem. Vamos lá, a funçãozinha é a seguinte, ó. Vou criar aqui uma variável, vou chamar aqui de CPF. Tá? Aí o meu CPF, eu quero que ele receba, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Tá? Um CPF ele é composto por 11 dígitos, né? 11 números. Aí, obviamente, que tem a questão, se eu colocar a formatação aqui para o meu CPF, né? Cada 3 números, a gente coloca aqui um ponto, e no último aqui, né? Nos dois últimos, a gente separa por if, né? Pelo tracinho, tá? Mas, vamos imaginar que a gente digitou lá o CPF no formulário, né? Trouxe para cá, ele trouxe desse jeito aqui. Se a gente der um eco aqui, ó, eco, ele vai exibir para a gente CPF. Muito bem. Trouxe aqui muito bem. Agora vamos imaginar que eu queira exibir essa minha variável aqui, CPF. Olha só, eu vou fazer só uma e eu vou deixar esse aqui como exercício para vocês, tá? Eu quero exibir o CPF formatado, tá? Como é que eu quero exibir? Eu quero exibir o CPF dessa forma aqui, ó, 123.456.789-01. Eu quero exibir o meu CPF desse jeito. Só que lá no meu formulário, eu pedi para digitar sem
sem o tracinho, né? Sem o ponto. Vou pedir para digitar assim. Como que eu faço para acrescentar aqui, ó? Existe uma função, que eu vou mostrar para vocês agora, que ela pega uma parte da sua string. Uma vez que a gente consegue pegar uma parte da string, aí a gente consegue fazer o que eu já comentei com vocês, que é a concatenação, tá? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de x, e vou falar que essa variável x, deixa eu comentar aqui no CPF, essa variável x, ela vai receber o quê, ó? Substr, ou seja, substring aqui, uma parte da minha string. Quando a gente trabalha com essa funçãozinha aqui, ó, como eu estou no Visual Studio Code, né, ele já reconhece essa função, ele me mostra os parâmetros que eu devo preencher para cada uma aqui das minhas funções. Tá? O primeiro parâmetro que ele pede para eu colocar é o padrão, a minha string, tá? Que a minha string aqui é a CPF. Depois, ele coloca qual que é a posição que eu quero começar para pegar, né, os caracteres. Ou seja, isso é uma coisa que eu não falei para vocês, mas no PHP, as strings, elas começam pelo índice 0, tá? Então, esse aqui é meu índice 0, esse aqui é meu índice 1, esse aqui é meu índice 2, e assim por diante, tá bom? Então, eu vou falar que eu quero começar aqui, ó, do índice 0, certo? E aqui, vírgula, né, a última parte, ele fala para a gente o tamanho que a gente quer, ou seja, da posição 0, né, quantos caracteres que eu quero mostrar. Eu quero mostrar aqui o tamanho de 3, tá bom? É isso aqui que confunde, né? Essa parte aqui final que confunde. Se eu mandar executar agora, eu vou dar um eco aqui no x, ó, eco x, tá? Para exibir a variável x. Vejam o que vai aparecer para a gente, ó. Ele trouxe certinho para nós, né? 1, 2, 3. Porque eu estou pegando apenas os 3 primeiros caracteres. Se eu trocar aqui, ó, vou mudar aqui, vou colocar, por exemplo, aqui, ó, 4, vou colocar aqui 5, tá? Vou atualizar, olha só o que ele vai fazer. Agora a gente tem que entender o que o algoritmo está falando. Ele está falando que eu estou começando do index, né? Meu índice aqui está começando em 4 e eu quero exibir 5 caracteres, tá? É isso que eu tinha para falar aqui para vocês sobre as strings, né? É óbvio que não para por aqui essas funções, tá? Temos diversas outras, né? Se a gente jogar aqui só para vocês verem aqui, ó, funções de string, opa, que já aparece aqui, ó, em diversas linguagens, né? A gente quer em PHP, tá? Aí vocês vão ver, ó, que olha só quantas funções que nós temos. Ó, a LTrim que a gente viu, ó, retira os espaços em branco, né, no início da string, que foi aquilo que eu falei para vocês. Ó, o MD5, ó. Tá? Então, aqui nessa documentação, eu vou colocar esse link aqui para vocês, ó, no conteúdo, para vocês terem aqui acesso a isso aqui. Aqui ele mostra vários exemplos, mas, né, vocês viram que nós temos uma série de funções para trabalhar com string, né? Eu só demonstrei algumas para vocês, tá bom? E como a nossa aula aqui é para eu demonstrar para vocês algumas funções que existem com PHP, se vocês quiserem treinar melhor, embora, né, esse aqui não seria o melhor site, mas dá para vocês fazerem sem postar, tá? Mas aqui no URI Online Jude, nós temos aqui no botãozinho aqui problemas, nós temos aqui uma opção chamada strings, tá bom? E aqui eu fiz alguns, tá? Eu fiz poucos, mas a gente tem uma série de exercícios que trabalha só com a parte de manipulação de strings. E é óbvio que para eu conseguir fazer cada um desses exercícios aqui, eu tenho que saber as funções, né, de string para cada um dos exercícios, tá bom? Pode ser que tenha, quer dizer, pode ser não, vai ter vários exercícios aqui que vocês vão ter que pesquisar, né, algumas funções para trabalhar com texto para vocês conseguirem resolver esses problemas, tá bom? Essa aqui da criptografia, deixa eu ver se é a que eu estou pensando, que essa aqui é legal de se fazer, deixa eu ver. Ó, olha só que interessante, ó. Isso aqui já é um exemplo de como criar um algoritmo com criptografia. Ele fala que na primeira vez que ele lê todo o texto, ó, ele inverte algumas
posições, ó, desloca algumas posições, tá? Então, é um exercício aqui bem legal para vocês praticarem, tá bom? Vou deixar aqui só para vocês só essa parte do CPF, né? Como é que eu quero que vocês façam aqui esse CPF. O CPF tem que ser exibido desta forma aqui, ó. Esse mesmo valor aqui, vou colocar aqui como é que eu quero o resultado final, tá? 123.456.789-01. Aqui eu estou chutando, né, um número de CPF, tá? Mas seria um CPF válido aqui, tá? Usando aqui essa função substring, né, com a concatenação. O que é concatenar mesmo? É juntar alguma coisa com outra coisa. A gente pode juntar uma variável com um texto, ou um texto com uma variável, tá bom? Vocês conseguem fazer isso, tá? Espero que vocês tenham curtido aqui essas funçõezinhas, tá? Não vou passar esse código mastigado para vocês, só vou passar o link lá do manual, mas para vocês fazerem aqui e treinar, ok? Um abraço aí para todos. Tchau, tchau.